Mês passado, tivemos o Retiro da Família. Então, por conta disso, não tivemos um encontro costumeiro, mensal dos casais. Mas no mês de março, nós estivemos meditando sobre um tema muito importante. Quem lembra? A memória agora... Lembra, irmã Nazeli? Diga aí, irmã. Foi auxiliando... Quem lembra? Não, o contrário. Ali foi auxiliando na submissão feminina. Isso. Naquele mês de março foi como eu, esposo, vou ajudar minha esposa a ser submissa. Porque é fácil você cobrar, né? Está na Bíblia. Você tem que ser submissa. Ok, não está errado, mas é bom eu ajudá-la, né, nesta missão de ser submissa, né? E essa palavra submissão arrepia às vezes, né, as irmãs, mas essa submissão, ela não é submissão no contexto do homem, é a submissão num padrão divino, né? Todos nós somos submissos ao Senhor Jesus Cristo, e como Jesus é um Senhor maravilhoso, não é verdade? Então, naquele mês de março, foi auxiliando a esposa na sua submissão. Eu, como marido, vou ajudá-la. Lembram disso? Para relembrar, vá para Colossenses, capítulo 3, verso 19. Colossenses 3, 19. É porque também faz 2 meses, aí a memória fica ruim. Colossenses 3, 19. Normalmente, nós temos todo ano mensagens nos nossos encontros sobre liderança masculina, ou sobre a submissão da mulher, né, no casamento. Por quê? Porque são os papéis do casamento. Isso é fundamental. Sempre a gente vai ter que ver isso. Só que dessa vez fizemos diferente. Como eu, homem, ajudo minha esposa na missão dela de ser submissa, e a gente viu lá no verso 19, Colossenses 3, 19. Maridos, amai vossa mulher e não a trateis com amargura. Lembra? Então, quando eu não trato a minha esposa com amargura, eu estou ajudando-a a ser submissa. Eu estou mostrando a ela que vale a pena se submeter à liderança masculina dentro de um casamento. Eu estou testemunhando para minha esposa que o projeto de Deus para um homem e uma mulher é maravilhoso. Que o casamento, como Deus planejou, não é ruim. Pelo contrário, é uma bênção. Quem é que faz com que ele seja ruim? Sou eu. É o meu pecado. Não é Deus. Entende? Então, se o negócio não está funcionando, não estamos felizes, o negócio não progride, para a glória de Deus, a culpa não é do Senhor, não é da palavra, eu não estou acertando o meu papel. Esse muitas vezes é o problema. Claro que existem outras razões também, mas não vamos entrar aqui porque o tempo é curto. Mas hoje, então, nós invertemos, realmente. Hoje é pensando como a esposa auxilia na liderança do marido. Não é verdade? Porque a esposa também pode fazer da seguinte forma: você é o líder, está na Bíblia, lidere, faça seu papel. Está certo, está na Bíblia mesmo, é a vontade de Deus. Mas ela pode auxiliar para que o marido, e na verdade, auxiliar, né, auxiliadora, né, a função da esposa também, ela pode auxiliar para que o marido seja um bom líder. Então veja que não é só eu jogar a responsabilidade para o meu cônjuge, embora cada um dentro do casamento tenha um papel. Os homens lideram, esposas seguem a liderança, né, nesta submissão. Mas eu posso fazer a minha esposa sofrer quando eu não faço com que esta submissão dela seja agradável, gostosa, amorosa, e ela sinta prazer em se submeter à minha liderança. Na verdade, eu posso fazê-la sofrer. E a esposa também pode fazer o homem sofrer quando ela dificulta a liderança do seu marido. E hoje nós queremos ver exatamente isso. Nós queremos observar
como o marido, ele vai se tornar um líder, né? Ele é um líder na sua casa, e a sua esposa vai ajudá-lo a ser líder, vai facilitar a sua liderança, vai viver trabalhando para com que o seu esposo obtenha assim, sucesso no seu ministério, digamos assim, primordial, que é o ministério do lar, da nossa casa, da nossa família. Então, vamos ver, auxiliando na liderança masculina, e queremos observar isso em 3 tópicos, né? 3 tópicos bem interessantes, que eu espero que ajudem as irmãs a auxiliar na liderança. Então, em março, né, foi a vez dos homens auxiliarem. Agora, em maio, é a vez das irmãs auxiliarem. E os maridos vão ficar observando aí, também, claro, naquilo que deve melhorar na sua liderança dentro do seu lar. Primeiro tópico é entendendo a submissão. Então, por quê? Porque para a esposa auxiliar seu marido nessa liderança, ela deve entender a submissão, porque uma grande tentação para a esposa é ela tomar a liderança para ela. Por isso que hoje nós temos os movimentos feministas. Realmente existe um histórico, isso é inegável, e nós não podemos esquecer, nós crentes no Senhor Jesus, especificamente os homens, de que existe um histórico de abuso e de maus tratos da mulher na história da humanidade. Inclusive, justificados pela Bíblia. Não estou dizendo que a Bíblia justifica, estou dizendo que a Bíblia foi utilizada erradamente para justificar isso. O que gerou o quê? Não, revolta das mulheres, não vou alongar a história, e, consequentemente, um movimento feminista, como nós observamos hoje, que enfraquece as famílias, inclusive as nossas famílias, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, não podemos esquecer que houve esse problema gravíssimo, e ainda existe. Mas, por outro lado, a Bíblia não defende isso. Pelo contrário, uma liderança masculina, ela serve exatamente para cuidar, proteger, ajudar, fortalecer, amar a mulher. Esse é o propósito desta liderança, para a glória de Deus, é claro. Então, entendendo a submissão, nós lemos agora Colossenses 3,19. Olha o verso 18. Diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Submissão aqui é a mesma expressão para sujeição. E essa submissão realmente é um termo de cunho militar. Essa expressão era utilizada nas legiões romanas, né, o soldado sendo submisso ao seu comandante. No entanto, isso não significa que a submissão feminina é como uma submissão militar. Não, pelo contrário. A submissão da esposa, ela é voluntária. Ninguém vai obrigar uma mulher a se submeter à sua própria liderança. Quando chega nesse ponto, não tem mais a ideia de amor, não é mais um casamento bíblico, cristão, já fugiu do propósito. Homem nenhum exige submissão. Se submeta, está na Bíblia? Não. Submissão, ela é conquistada. Porque se nós somos líderes, homens, à semelhança de Cristo, como foi que Cristo nos converteu? Se converta, Valnei, agora. Mas Jesus, eu não quero, agora. Foi assim? Se submeta a mim. Jesus fez isso? Não. De um modo sobrenatural, miraculoso, o Senhor Jesus nos conquistou, nos cativou pelo poder do Espírito Santo de Deus, de modo que nós não conseguimos dizer não à pregação do Evangelho e nos submetemos. É certo que alguns crentes se submetem mais a Jesus e outros se submetem menos. Da mesma forma, é no casamento. Algumas esposas se submetem mais aos seus maridos e outras se submetem menos. Mas essa submissão da mulher, ela é voluntária. É a vontade de Deus? É. Mas o nosso Deus, Ele é maravilhoso. A gente sempre deve lembrar disso. E o Senhor não nos obriga
a fazer as coisas. Ele nos deu uma certa liberdade, vigiada, obviamente, mas uma certa liberdade, até para pecar. Veja como Deus respeita o nosso ser e a nossa pessoa. Da mesma forma, a mulher também, na sua submissão, ela é livre, e ela deve voluntariamente querer ser submissa. E por incrível que pareça, irmãs, fazer isso é uma bênção e é felicidade segundo a vontade do Senhor. E essa submissão voluntária baseia-se no reconhecimento da ordem divina. Eu vou me submeter ao meu marido, à liderança desse homem, não pelo que ele é, porque ele é pecador, mas eu vou me submeter à liderança desse homem porque Deus mandou, por obediência a Deus, não por causa dele em si. Mas é claro que se você, homem, é um bom esposo, cuida bem da sua esposa, né, está realmente zelando por ela como Cristo fez para com a igreja, ela vai querer se submeter a você. Ela vai gostar, ela vai ficar alegre, ela vai sentir um privilégio, um prazer em poder seguir a sua liderança e as suas orientações. E não pense que é um conto de fadas, não é, isso existe e acontece. Agora, é necessário trabalho e esforço do homem, né, para liderar, e da esposa para ajudar, para que esta liderança seja segundo a vontade de Deus. A submissão é a grande ajuda que uma esposa pode fazer para reforçar a liderança do marido. E isso vai contra tudo que o feminismo diz hoje. É contra tudo que o feminismo diz. Quando eu me submeto à liderança do meu esposo por causa de Deus, eu estou reforçando a liderança dele. Quando a mulher não quer viver voluntariamente nesta submissão, e ela é resistente, ela está dificultando a liderança do marido. E a consequência não vai ser proveitosa. Efésios 5:33, resume isso que nós estamos falando. E tem uma palavra muito especial aqui, que as irmãs devem atentar para auxiliar o seu marido na liderança. Lembra disso? A temática agora é auxiliar o esposo na sua liderança do lar. Efésios 5:33 diz: não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Palavra importantíssima, que a esposa respeite ao marido. A palavra respeitar aqui, literalmente, vem de um verbo que dá origem à fobia. Fobia, você sabe o que é? O que é uma fobia? Medo. Literalmente é que a esposa tema o seu marido. Mas não é temer naquele sentido de que se teme, é um bandido temendo um policial. Não, não é isso, certo? Mas é um temor como um homem teme a Deus, respeita a Deus. É como se ao Senhor. Mas estamos vivendo numa época tão, como eu posso dizer, dessacralizada, né? Onde as pessoas não observam mais a vontade de Deus, onde o casamento não mais é pautado pela palavra de Deus e pela vontade do Senhor, que o respeito para com a liderança do homem virou piada. Virou piada. E isso passa para os filhos. E os filhos passam a não respeitar mais o pai. Respeitam até a mãe, mas o pai não respeitam mais. Não temem mais a palavra do pai, não tem esse devido respeito. Isso acontece quando a própria esposa, ela não respeita mais o esposo, não respeita a palavra do marido, não tem consideração para com ele. Às vezes o desmerece, às vezes o ignora, às vezes o trata como qualquer pessoa, perde o respeito mesmo. E isso pode gerar problemas seríssimos. E quando se perde o respeito,
Então, outras coisas acontecem que vão desunindo o casal, maus tratos, falta de consideração e tudo mais. A cultura onde esse texto foi escrito é uma cultura bem antiga, mas isso não significa que a esposa não deva manter o respeito para com o seu marido até hoje. São princípios que se repetem nas epístolas e que vêm desde o Antigo Testamento, mostrando como deve ser a construção de um lar, de uma família. Isso também não significa que a esposa tem que chegar dentro de casa e dizer, Senhor, meu marido. Não, não é isso que a gente está dizendo, né? Os casais têm apelidos carinhosos e podem se tratar com amizade, é óbvio. Respeito não é uma pessoa séria, né? Como eu conheci certa vez um pastor que dentro de casa a esposa tinha que chamar ele de pastor. Dentro de só os dois em casa, pastor, o senhor. Poxa, né? Não é bem assim. Então você pode, né, ter um apelido carinhoso e tudo mais. Mas a ideia é que um líder, em quem não se respeita, não se segue. Não é verdade? Se você não respeita o seu esposo, como você vai segui-lo? Quando esse líder perde o respeito, fica mais difícil da esposa seguir as instruções, os passos. Mas esse líder tem que chamar, por exemplo, para fazer um devocional. Esse líder tem que chamar para oração. Esse líder tem que chegar para a esposa, quando ela estiver meio assim, sem vontade de ir para a igreja, vamos para a igreja. Eu não vou não, pois se não for, fica só. Né? Ainda sem almoço. Não, brincadeira, né? Mas aí, eu pensei logo na escola dominical, porque domingo à noite é fácil de vir, eu sei. Agora, domingo de manhã é que é o problema. A submissão é o outro lado da liderança. Se não há submissão, não há liderança. E se não há liderança, muitas vezes também não há submissão. Mas lembra, hoje a tônica é como a esposa ajuda o marido a ser líder, sendo submissa, respeitando o seu marido, mesmo quando ele erra, porque ele vai errar, ele vai ser injusto, egoísta. Homens são egoístas, né? Não devem ser, mas somos. Mas aí a esposa, ele é o líder constituído por Deus. Você já pensou num negócio desse? Quem era o líder constituído por Deus para livrar Israel do Egito? Quem foi? Moisés. Você lembra de alguém que se rebelou contra Moisés e contra a liderança dele? Né? Miriam, né? Irmã de Moisés. Foi o que aconteceu com ela? Lepra. Porque Moisés é o líder constituído por Deus para libertar a nação de Israel. Você lembra de Davi, quando Saul queria matá-lo e perseguiu Davi por 10 anos, ali nos desertos da Judeia, e Davi por 2 vezes pôde matar o seu grande inimigo. Muitos daqueles salmos que Davi escreve é daquele período que ele era perseguido por Saul. Mas por que Davi não matou Saul? Ungido do Senhor, um líder constituído por Deus. Seu esposo pode ser o pior esposo do mundo, mas ele é o líder constituído por Deus. Foi Deus que colocou-o para cuidar daquela família. E se ele não está fazendo bem, você não pode abandonar o barco. Você tem que ajudá-lo a liderar bem a sua família. Não adianta se opor, não adianta reclamar. O que resolve? Submissão e respeito. Submissão não é apatia, né? Não é aquela ideia de você fazer só o que ele manda. Não, não é isso, não é ser mandada, não é isso. Até porque a submissão ela é voluntária, mas é agir em amor para com o esposo, mostrando a ele a relevância do ministério que ele tem naquela família, levando a família para o caminho de Deus, orando, instruindo, prezando pelo crescimento daquele lar. O Senhor criou a mulher com um objetivo muito específico, desde o começo de tudo. A mulher foi criada para ser auxiliadora, inclusive da liderança do marido. A grande tentação para a mulher não é auxiliar o marido para que ele seja o líder.
A grande tentação para ela é tomar a liderança. Ele não faz direito? Pois eu vou fazer. E olhe, as mulheres são muito inteligentes. Liderança não tem a ver com inteligência. Elas são muito inteligentes, elas são muito capazes. Mas liderança não tem a ver com capacidade. Liderança tem a ver com o Senhor, que distribuiu, antes do pecado existir, os papéis de cada um dentro dessa família. Olhe Gênesis capítulo 2, verso 18. Gênesis 2, 18 diz: Disse mais o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2, 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Idônea é que se encaixa. O homem se encaixa na mulher em todos os aspectos. E ela é auxiliadora. A auxiliadora aqui é aquela que ajuda, é aquela ajudadora do ministério do seu marido. Homem e mulher foram criados nessa condição antes do pecado. Quando é que aconteceu o pecado? Capítulo 3. Antes de existir pecado, o homem lidera a mulher, ajuda e auxilia. É uma equipe que um não pode ir contra o outro, tem que estar unidos, porque depois do pecado o negócio ficou muito difícil. A vida nesse planeta ficou terrível. Esta vida que nós temos não é a vida que Deus preparou para nós. Não é. De sofrimentos, de dificuldades, de trabalhos árduos, de tantas preocupações. Não foi a vida que o Senhor preparou para nós. Essa vida nós escolhemos, quando escolhemos o pecado. Mas o Senhor é tão maravilhoso que deixou a palavra, enviou o Senhor Jesus Cristo, deixou a igreja, o Espírito Santo de Deus, para conseguirmos viver nesse mundo de pecado, sendo pecadores, mas de modo feliz e que agrada a Deus. É pela graça do Senhor. Mas esse é o ministério das mulheres, das irmãs, auxiliarem. Aí você diz, mas isso é muito preconceituoso daquele período da antiguidade. Olha, a mesma palavra usada para a mulher em Gênesis 2, 18 e 20, como auxiliadora, foi usada para Deus. Deus se colocou também na posição de um auxiliador. Então, não é questão de injustiça, mas é de Deus determinar os papéis de cada um. Em Êxodo 18, nós lemos assim, verso 2. Êxodo 18, 2 diz: Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés. Depois que este lhe a enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. Verso 4, e o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou de Faraó. O Deus de meu pai foi o meu ajudador, o meu auxiliador. É a mesma expressão usada para Eva como auxiliadora do homem. Então, ser auxiliador não é ser inferior de forma nenhuma, mas é um outro papel, uma outra atividade dentro do casamento. Ainda em Deuteronômio 33, 26, nós lemos assim: não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. Cavalga sobre os céus para o teu auxílio. É Deus. Deus vem no meu auxílio. Assim como a esposa é auxiliadora, ela está refletindo a pessoa de Deus que auxilia o homem nas suas atividades. Ser submissa, então, é entender e viver a função de auxiliadora dentro do casamento, voluntariamente, e para o temor do Senhor, para a glória de Deus. Quando a esposa auxilia o ministério do seu marido, ela está sendo submissa ao seu esposo. Tal liderança
constituída por Deus, a liderança do homem no casamento, ela é boa e é para o bem da esposa. Nunca Deus iria preparar uma família onde a mulher fosse oprimida. Não é a vontade de Deus e nunca foi. As mulheres, pela fé, então, devem viver deste modo. Como? Satisfeitas com a vontade revelada de Deus. Pela fé, as irmãs devem viver auxiliando seus maridos. Mas não ia falar de liderança? Mas é assim que você ajuda o seu esposo a ser líder. É quando você o auxilia naquela liderança. Mas se você se opõe, se você, esposa, sempre vai sendo o do contra, reclamando e brigando e falando e apresentando os erros e falhas que seu esposo tem, e ele tem mesmo, mas nesta metodologia você não está ajudando, você está empurrando ele mais para baixo, você está fazendo com que ele sinta um peso enorme ao dirigir este lar, ao ponto que ele chega e diz: mulher, você é mais capaz do que eu, pode cuidar das coisas, eu vou suprir aqui o que precisa, na parte financeira, e você faz o resto. Muitos homens fazem isso, porque sentem por demais pesado a tarefa da liderança, mas não é o que nós devemos fazer. Em Efésios 5:25 mostra como Deus quer que a mulher viva dentro do casamento, e como é boa a vontade de Deus para uma esposa. Efésios 5:25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, a vontade de Deus é que o líder, o esposo, se entregue pela sua esposa. Se ele tiver que morrer por ela, ele morre por ela. Se ele tem que dar uma vida boa para sua esposa, ele vai trabalhar, ele vai se virar, ele vai se esforçar e ele vai dar uma vida boa para sua esposa, porque é o que Deus quer, que o homem se sacrifique, se entregue por sua esposa. Essa é a vontade de Deus. Sei que nem todos os homens acabam fazendo isso, mas independente do pecado do homem, a vontade de Deus para a mulher é essa. Então, quando você é auxiliadora do seu marido, espera-se que ele seja este líder, e você, sendo submissa e auxiliando-o, certamente você vai fortalecer a liderança dele. Respeitando-o, você vai mostrar que ele é o líder daquele lar, e ele vai criando autoestima, e ele vai criando perspectiva, e ele vai se animando, e vai percebendo que ele é o líder mesmo. Olha aí, a esposa me apoia, e as coisas caminham bem, dentro do mundo de pecadores. Olha Efésios 5:28, assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então, o esposo tem que amar a sua esposa como a si mesmo. Então, é bom para a mulher que ela seja liderada por um homem assim, que ela seja cuidada, que ela seja agradada, que ela seja realmente amada, protegida. Essa é a lógica do casamento. E os homens foram constituídos da forma que foram para viver esse estilo de casamento. Os jovens que são aconselhados ao casamento, eles já devem ser preparados para isso. Eu vou casar com aquela mulher para fazê-la feliz, para cuidar dela, mesmo que eu, muitas vezes, não seja retribuído, né, com consideração ou com respeito. E uma coisa interessante, às vezes, na dificuldade dos nossos casamentos, nós podemos dizer: me respeite, né? Eu sou seu marido, lembra da mensagem do pastor naquele dia? Quando você pede o respeito, você perde este respeito. Ninguém pede para ser respeitado, você conquista. E o homem conquista o respeito no trabalho. Estou falando só do trabalho de ganhar dinheiro, não, também, mas estou falando do trabalho de investimento. A mulher vai ver um homem que ora,
vai ver um homem que conhece a Escritura, vai ver um homem que cuida dela, ela vai ter respeito. Ele erra, ele é pecador, mas ele está se esforçando, né? Então, ela começa a querer auxiliar, ela vai querer se submeter, ela vai entender que vale a pena o plano de Deus. Entendendo a submissão é fundamental para você auxiliar o seu esposo na liderança do lar. E um segundo tópico é que a mulher tem que rejeitar a liderança. Como eu disse no início, é a grande tentação. As mulheres são dinâmicas, principalmente na época de hoje, elas são muito dinâmicas, talvez pelo cenário em que vivemos, pelo feminismo, mesmo não sendo feministas, as mulheres crentes, elas são muito dinâmicas, muito inteligentes, muito envolvidas, e isso é muito natural para elas tomarem essa liderança, mesmo sem querendo, mas acaba que toma. Então, irmãs, como é que você auxilia o seu marido na liderança? Rejeite liderar o lar, não lidere, ajude-o a liderar, mas não lidere, porque se você fizer isso, você está armando uma armadilha enorme para você cair dentro, enorme, e aí você acostuma o seu marido a tomando as atividades que são dele durante anos. Quando um dia você se perceber, não é assim não, você agora vai ficar sendo líder. Ele não vai mais querer ser líder, ele gostou, né? Está tranquilo, acomodado, você cuidando de tudo, fazendo tudo, e ele gostou da situação. E aí você acaba sendo auxiliadora e líder. E o marido, né? Parasita, né? E o marido fica só olhando, observando. Não pode, entende? Como é que você auxilia o seu marido na liderança? Rejeite a liderança do lar. Gênesis 3,16 diz o seguinte: e a mulher disse, Deus disse para a mulher, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A ideia aqui do desejo é o impulso, a vontade. A tua vontade será do teu marido. Antes do pecado, ser auxiliadora do homem era natural. Depois do pecado, não se torna natural. O natural é ir contra o que Deus quer. Por isso que essa mensagem, às vezes, é estranha para as mulheres da época moderna. E até aqui um parênteses importante, as mulheres crentes, às vezes acabam criando suas filhas para serem líderes do lar, quando na verdade deviam criar suas filhas para serem boas esposas para os seus maridos. Então quer dizer que minha filha não pode ir para a universidade? Eu não disse isso. Ela pode ir para a universidade, ela pode fazer um curso, não é pecado a mulher trabalhar, mas é pecado ela não ser uma boa esposa, ela não saber ser auxiliadora, ela não querer cuidar dos filhos dela. É pecado, é ruim, destrói a família. E aí você não sabe, depois de 10 anos, 15, por que minha família está com problemas. É porque durante 10, 15 anos eu não construí uma família segundo a vontade de Deus. Então, o desejo, a vontade da mulher, depois do pecado, ela passa a ser do marido, e ele, aí a questão aqui é, e ele te governará. A expressão para governar, ela é usada para reis, para déspotas, governando mesmo. O homem governa, ele administra a sua esposa e os seus filhos, ele orienta, ele dá o tom, porque o homem foi constituído para ter este tipo de firmeza, e deve ser assim. E a mulher também tem, obviamente, a sua constituição, e Deus a formou para também ser mãe, para ser auxiliadora, para estar ajudando ali. Então, o homem deve governar, e a mulher tem que permitir que este homem a governe. A grande pergunta é, você permite que ele lhe lidere? Você rejeita essa liderança e prepara tudo para que ele lidere?
ou você perde a paciência e diz, é o que eu vou fazer, porque eu que sei. Não é questão de capacidade, não é questão de inteligência, é questão de obediência a Deus, cada um no seu papel. Várias são as razões humanas para a esposa usurpar a liderança do marido, embora não necessite de nenhuma razão racional, porque o pecado é irracional. Mas aqui tem várias razões humanas. Primeiro, ele não é um bom líder. Pastor, ele não é um bom líder. Então alguém tem que fazer alguma coisa. Eu vou liderar. Não, irmã. Lembre-se, quando você tiver esses pensamentos, lembre-se, o justo vive pela fé. Fé em quê? Diga aí, fé em quê? Em Deus, que se revela aonde? Aonde? Na palavra de Deus, na Bíblia. Então, se a Bíblia deixa muito claro os papéis do homem e da mulher, você não pode tomar a liderança do seu lar. Mas o negócio, a casa vai cair, o negócio vai se acabar se eu não fizer alguma coisa. Você pode auxiliar o seu esposo, mas jamais tomar a liderança dele, desrespeitá-lo e retirar ele da sua posição de líder constituído por Deus. Não um líder tirano, déspota, mas um líder amoroso e que se sacrifica. Às vezes a esposa vai dizer, ele é muito passivo, então eu tenho que assumir. Ou às vezes a esposa vai dizer, ele é muito ignorante e agressivo, eu não aceito esse tipo de liderança. É desorganizado, ou é opressor, ele faz a família infeliz, ele é intelectualmente incapaz, eu sou mais capaz. São muitas razões humanas que a mulher elabora na mente dela para poder tomar a liderança. É claro que ela não... Esses pensamentos, eles são tão sutis, tão rápidos, tão naturais, porque é da natureza da mulher pecadora, toda mulher pecadora, que ela age, e se não tiver bem firmada na Escritura, ela usurpa a liderança do marido. E o marido, que não quer maltratar a sua esposa, ele acaba cedendo, porque ele não quer bater de frente, ele não quer desgostar, ele não quer maltratar, ele não quer brigar, ele quer ter um casamento tranquilo e pacífico. E aí ela vai tirando a liderança dele. Quando ela menos percebe, ela está sendo a líder do lar e o esposo um mero espectador. Ele até gostaria de ter a oportunidade de liderar essa família, mas a esposa, ela pegou. Lembra, a esposa ela é auxiliadora. Às vezes ela pode até, dentro de situações, ser uma grande auxiliadora em muitos aspectos da família, ou quando o esposo está doente, ou numa crise financeira, ou em outras situações. Não quer dizer que ela não pode auxiliar, mas ela não pode tomar as rédeas. Tem que reconhecer que Deus constituiu o homem como líder do lar. Um exemplo de uma mulher que usurpou a liderança do seu esposo, um exemplo claro, e que gerou destruição na família. Tem muitos na Bíblia, vou dar um. Rebeca. Rebeca orientou seu filho Jacó a mentir para o próprio pai, Isaque, mesmo sabendo que a primogenitura era de quem? De Esaú. Essa mulher, com boa intenção, porque achou que Jacó não era caçador, Jacó não é tão forte quanto Esaú, Jacó vai saber se virar, Esaú vai saber se virar, Jacó não. Então vou proteger aqui meu filho, aquele amor de mãe que estraga o filho. Está aqui, Rebeca, né? Gênesis 27, 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras, com que te ordeno. Vai ao rebanho e traz-me 2 bons cabritos, deles farei uma saborosa comida para teu pai. Jacó nem fez, foi ela que fez.
como ele aprecia. Leva-la a teu pai, para que a coma e te abençoe antes que morra. E a gente não vai ler toda a história, mas você sabe que Jacó ele lutou contra. Mas, mãe, eu sou liso, Esaú é peludo. Ele vai perceber. Não, meu filho, você bota ali uma pele por cima, pega o cheiro ali de Esaú e ele não vai perceber. Resultado desta mãe que não auxiliou o seu marido, se aproveitou até da fragilidade, ele bem velho, já sem enxergar direito, usurpou contra ele, porque o direito da primogenitura era de quem? De Esaú, era lei em Israel, né? Mesmo ainda não havia a nação propriamente dita, mas essa era a lei ali nos patriarcas, era o costume, mas ela foi contra, ela agiu por trás, ela mentiu, ela não auxiliou, ela usurpou a liderança de Isaac. Resultado, os irmãos conhecem, Esaú quis matar Jacó, não é verdade? E pior, se você observar bem, já fizemos esse estudo aqui na igreja, os edomitas, descendentes de Esaú, foram inimigos durante toda a sua sobrevivência dos israelitas, descendentes de Jacó. Por quê? Uma mãe que não auxiliou seu marido, que tomou as rédeas do lar, agiu por trás do marido. Consequências que não só prejudicaram os dois irmãos, a sua própria família, mas dois povos que foram inimigos, gerações e gerações e gerações. Você percebe como o seu papel de auxiliadora é importante? Percebe que você não pode agir com os filhos sem falar com seu marido? Percebe que os dois têm que estar juntos nas decisões? E que ele, quando está trabalhando, confia em você como representante dele diante dos filhos, e que a vontade do esposo é que tem que estar ali na criação, na orientação, no guiar da família, porque quando Deus for cobrar, ele vai cobrar dos esposos, dos maridos. Quando Adão pecou, na verdade foi Eva que comeu da maçã, Deus não foi falar com Eva, Deus foi falar com quem? Com Adão primeiro, depois na covardia dele é que ele jogou o pecado para Eva, aí Deus foi lá e falou com Eva, mas Adão é o representante, você, homem, é o representante de Deus na sua família, é o líder constituído por Deus. E detalhe, isso não vale só para os crentes não, isso é para toda a humanidade. A palavra de Deus, a lei do Senhor é para todos os homens, quer os que creram em Jesus, quer os que não creram. Pior para os que não creram, porque estão bem fora da vontade de Deus, mas nós que cremos, pela graça de Deus, não por inteligência nossa, mas pela misericórdia e graça do Senhor, nós devemos ter esta liderança em conta, e muito bem cuidada, muito bem trabalhada, e as irmãs auxiliando. Auxiliar é não fazer aquilo que Rebeca fez. Quando é que a esposa, ela usurpa a liderança do marido? Primeiro, quando não o respeita. O marido diz, olha, vamos fazer assim? Vou, tá bom. Aí quando ele sai, eu vou fazer do jeito que eu quero. Isso é um desrespeito velado. É não respeitar a liderança do seu esposo. Certo? Ridicularizando o marido diante dos filhos, ou dos parentes, ou dos amigos. Isso é retirar a liderança do esposo. Não valorizar a palavra do esposo, mesmo quando ele erra, você não valoriza, você desconsidera. E a coisa mais terrível é quando você valoriza a palavra de uma amiga, mas não valoriza a palavra do seu marido. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. A amiga chega e lhe conta, mulher, faz assim, aí você vai e faz. Chega o marido, esposa, não seria melhor assim? Não, a fulana disse que é melhor daquele outro jeito. Então, e aí? Né? Então, mesmo que o marido esteja errado e erra, mas é necessário o devido respeito para com o esposo. Não valorizando, desprezando sua liderança espiritual, ouvindo, mas não fazendo o que o esposo orienta,
confrontando diretamente a ideia do esposo de modo aguerrido na tentativa de vencer uma batalha. Às vezes o marido quer liderar, você tem uma ideia melhor. Amém, venda a sua ideia, mostre ao seu esposo que a sua ideia é excelente. Olha, as mulheres, elas têm uma arma poderosíssima, mas parece que algumas, depois que casam, elas esquecem dessa arma, né? É a sua gentileza, a sua beleza, o seu carinho. Essa é a grande arma que você tem para você mostrar ao seu esposo que ele está errado. Mas se você for confrontando e lutando e mostrando que você é mais inteligente, aí o negócio vai complicando, as coisas não se resolvem. Então ela, como auxiliadora, vai cativando, conquistando, mostrando um caminho melhor para o seu esposo. E o esposo percebe que você não está querendo tomar a liderança, você está querendo ajudar. Aí ele diz, que esposa sábia que eu tenho. Boa ideia, vamos fazer desse jeito que você está colocando. A esposa auxilia o seu marido na liderança quando rejeita a liderança do lar. E por último, fazendo para o Senhor. Como é que você auxilia o seu esposo? Ele é pecador, ele vai falhar, ele muitas vezes talvez seja grosso, lhe desconsidere, e não estou dizendo que isso é certo, nem estou justificando isso, é errado e não devemos fazer, mas se acontecer, você deve continuar auxiliando o seu marido, não por ele, mas pelo Senhor. Isso é fundamental. É o que sempre se ensina quando um homem vai casar com uma mulher. Vocês estão casando sobre o fundamento que é Deus. Você está casando para fazer aquela esposa, a sua esposa feliz, e ela está casando para lhe fazer feliz. Ninguém busca a sua própria felicidade no casamento bíblico. Você busca a do outro. Então você deve fazer por causa de Deus. O que desmotiva a mulher a ser submissa e uma boa auxiliadora para seu esposo? Grosserias do esposo, falta de reconhecimento. Você trabalha tanto, ele nunca agradeceu, nunca fez um elogio, nunca reconheceu. Carregar as responsabilidades do lar, às vezes a mulher carrega, então ela fica desmotivada. Não receber carinho e atenção, ela ajuda tanto, ela está sempre prestativa, mas não recebe carinho do esposo, não recebe atenção. Falta de companheirismo, falta de parceria, são razões que faz com que a mulher chegue num ponto e diga assim, vale a pena ser submissa? Vale a pena auxiliar esse homem? E quando chega nesse ponto, a mulher crente, ela já está beirando a incredulidade. Ela já está começando a duvidar que esses versículos que nós lemos aqui na Bíblia, eles valem a pena. E aí é muito ruim quando chega nesse momento. Por isso, quando a mulher pensa dessa forma, e realmente o marido erra em todos esses aspectos aqui que eu apresentei, ela tem que entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que pela fé no Senhor Jesus que morreu na cruz pelos meus pecados, me livrou da condenação do inferno, eu creio que o método de Deus não falha, e não falha mesmo. E eu não deixo o seu coração se encher da incredulidade por causa do pecado do seu marido. Faça para o Senhor. A sua submissão, ser auxiliadora, é para o seu esposo, mas primeiramente é para a glória de Deus. Por isso que Colossenses 3,18 diz, esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. E Efésios 5,22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Se não for para Deus, irmãos, nenhuma irmã aqui, nenhuma esposa crente consegue ser submissa. E isso não é só na submissão, isso é em toda a vida cristã. Se você não entende que a sua vida aqui na terra é para a glória de Deus, você não consegue ser crente. Você está sendo religioso, você está frequentando esta igreja, carregando uma Bíblia, mas não está vivendo a vontade de Deus. Porque todo crente no Senhor Jesus Cristo vive pela fé e crê que esta palavra
ela tem o caminho, e eu vou seguir esse caminho. Eu erro, os outros vão errar comigo, mas esse é o caminho. Se eu não crer na revelação de Deus, que crente eu vou ser? Como é que eu posso dizer que creio no Senhor Jesus Cristo? Como posso dizer que realmente vivo pela fé? E esta incredulidade é o que destrói casamentos. Essa é a raiz de muitos casamentos que já faliram e estão por aparência. Ou muitos que estão caminhando para uma ruína. Não é porque o casamento é ruim. Não. É porque eu descri do caminho que é a vontade e a palavra de Deus. O que mais faz as mulheres esquecerem da sua missão como esposa submissa e auxiliadora? 1, é o feminismo. E 2, é o desejo de ser feliz. Eu quero ser feliz. Se aquele homem não me faz feliz, eu não vou seguir a liderança dele. Não é assim. É para o Senhor, é para Deus. Como fazer isso? 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A arma da esposa não é a palavra. A arma da esposa é o testemunho. Um testemunho de carinho, de compreensão, de auxílio, paciência e de preferência, sem reclamação. Eita, pastor, aí está difícil, né? Pois é, eu sei que é difícil. Mas isso aconteceu lá no interior, uma mulher, que o marido estava bem distante da igreja, e ela todo dia reclamava porque ele estava longe de Deus. Todo dia. E só de mal ele não voltava para a igreja, porque todo dia ela reclamava. Aí eu descobri isso depois, que ele pensava isso. Aí um dia eu disse para ela, irmã, lê lá 1 Pedro 3, verso 1 até o 6, veja lá o que a palavra do Senhor diz. Aí no outro culto ela disse, pastor, mas aquilo é muito difícil. Irmã, é o método de Deus. Você crê? Tem fé? Tenho, pois siga. E ela trincava os dentes, né? Para não reclamar do marido. Não é que ele voltou para a igreja? Depois de um tempo? E até foi se firmando. Ela cuidou dele, teve paciência, auxiliou. Nem sempre isso acontece, nem sempre a história termina bonita, a gente sabe disso. Mas, apesar de tudo, esse é o método de Deus. Não é pela palavra, não é pela reclamação. Então eu não posso reclamar, tenho que viver muda? Não. Você pode, claro, chega para o esposo, diz que não está gostando, é lícito, não é pecado nenhum. Mas o pecado é como lá em Provérbios 21, 19. Melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda. É quando a esposa deixa de ser carinhosa, amorosa, gentil, ela se torna iracunda, briguenta, rixosa, sempre reclamando. Ou como diz lá em Provérbios 25, 24. Melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. O canto do eirado, lá em cima da casa, como se fosse uma laje, e ele lá no cantinho da laje. É melhor ficar ali em pé, sozinho, do que com essa mulher que reclama o tempo todo da vida. E Provérbios 27, 15, o gotejar contínuo no dia de grande chuva e a mulher rixosa são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo na mão. É impossível conter esta mulher. Ela tomou a liderança. É impossível conter esta mulher. Entende? Como é que você ajuda na liderança do seu marido? Auxiliando, a partir da sua submissão voluntária e para a glória de Deus, por causa de Deus, não por causa do marido. Se mirar no marido, você não consegue, porque o marido é pecador, vai errar, e você não vai conseguir. Se cada um de nós buscarmos cumprir os nossos papéis, nós daremos um grande testemunho para a sociedade de pecado ao nosso redor, e um testemunho sem hipocrisia, um testemunho de que a família como Deus estrutura na Bíblia, funciona. Mesmo num contexto de pecadores, a extrema felicidade na família, quando o homem teme a Deus
Eu vou ser o líder do meu lar, mesmo quando é pesado e quando é difícil, mas eu assumo a responsabilidade que Deus me deu. E a esposa, vou ajudar o meu marido, vou auxiliá-lo, vou me submeter voluntariamente à liderança dele, mesmo quando ele erra, mesmo quando ele peca, mas ajudando, não criticando, não colocando para baixo. Afinal de contas, é uma equipe. Casamento é uma equipe. Se o marido não vai bem na liderança, a esposa sofre. Se a esposa não é uma boa auxiliadora, o marido também sofre. E os filhos acabam sofrendo. Auxiliando na liderança masculina, 3 tópicos. Entenda a submissão, rejeite a liderança e faça para Deus. Vamos orar? Pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, obrigado pelo nosso tempo hoje. Te agradeço, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda a vencer, ó Pai, a cumprir tantos desafios. Nosso pecado, muitas vezes, obscurece o nosso entendimento, nos impede de viver de modo que Te agrada no nosso casamento. Mas ajuda, Senhor Deus, a nós, homens, estarmos aliviando a submissão das nossas esposas. E ajuda, ó Pai, as nossas esposas a nos auxiliarem na liderança do lar. Pedimos a Tua bênção, no nome do Senhor Jesus. Amém.